Olá, irmãos, graça e paz. Estamos começando mais um estudo bíblico. Na semana passada, nós iniciamos a série Esperança Viva, a nova série de estudos às quartas-feiras. E queremos dar as boas-vindas a você que está nos acompanhando, você que está nos assistindo de casa, ou do trabalho, ou de qualquer outro lugar. Que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida e que seja um tempo de crescimento espiritual, esse tempo juntos em que podemos estudar da palavra do Senhor. Eu quero dar continuidade à introdução que nós fizemos na semana passada, iniciando o estudo da carta de Pedro. Nós teremos várias exposições bíblicas na primeira e na segunda carta do apóstolo Pedro. E antes de iniciarmos o nosso estudo bíblico, eu quero convidar você a participar conosco do Jantar dos Namorados. Você que é casal, noivo ou namorado, você pode participar conosco no próximo dia 4 de junho, no próximo mês, do Jantar dos Namorados, que está sendo promovido pelo Ministério de Casais da Sexta Igreja. O valor é R$ 130 por casal. Nós teremos uma programação muito especial. O encontro será no restaurante Que Biscoito, que fica próximo aqui da Sexta Igreja, aqui mesmo Santa Mônica, algumas quadras daqui do templo. E convidamos você para participar conosco. Vamos celebrar o amor. Você poderá estar presente, acompanhado, seja do seu esposo ou da sua esposa, do seu noivo, noiva ou namorado ou namorada. Então nós deixamos aí esse convite especial para você que nos acompanha a participar conosco do Jantar dos Namorados. Nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos. Nós temos estudado as cartas do apóstolo Pedro. Na semana passada nós fizemos uma pequena introdução dessa carta, antes mesmo de nós entrarmos no conteúdo que ela nos apresenta, para nós compreendermos o contexto no qual essa carta foi escrita. O apóstolo Pedro, ao escrever essa carta, ele tinha alguns propósitos, alguns objetivos em mente. E nós precisamos, então, apresentar algumas características desta carta. E no primeiro capítulo, nos versos 1 e 2, o apóstolo Pedro nos diz o seguinte, acompanhe comigo a leitura. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e a expersão do seu sangue de Jesus Cristo, e paz vos sejam multiplicadas. Na semana passada nós vimos que essa carta foi escrita pelo apóstolo Pedro, aquele mesmo apóstolo que esteve com Jesus durante 3 anos, em que Jesus esteve presente aqui nesse mundo, fisicamente, anunciando o reino, realizando milagres. E Pedro, aquele discípulo que acompanhou Jesus durante a caminhada, é esse autor, o autor desta primeira carta. E Paulo já havia sido martirizado quando essa carta foi escrita. Então essa não é uma das primeiras cartas do Novo Testamento. Ela foi escrita após as cartas do apóstolo Paulo. E essa carta também foi escrita antes da perseguição de Nero, aquela grande perseguição que aconteceu no ano 64 depois de Cristo. Então nós entendemos aqui à luz desse contexto bíblico que esta carta ela foi escrita em meio a algumas perseguições que já tinham sido levantadas contra os crentes, contra os cristãos daquela época. A grande perseguição ainda estava por vir, a perseguição promovida pelo imperador romano Nero. E no versículo 1 do capítulo 1, o apóstolo Pedro nos diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Aqui no versículo 1, Pedro deixa muito claro para nós para quem ele está escrevendo. Quem são os destinatários do apóstolo Pedro aqui nesta primeira carta?
E nós entendemos aqui que os destinatários são 5 províncias romanas na região da Ásia Menor, que hoje é conhecida como a Turquia. Então, nessa região haviam 5 províncias, o Ponto, a Galácia, a Capadócia, a Ásia e Bitínia, que eram províncias, né, cidades pequenas, dominadas pelo Império Romano. E ali haviam cristãos, discípulos de Jesus. É verdade que muitos daqueles que haviam se convertido a Cristo, eles migraram para outras cidades, para outras regiões, até mesmo para fugirem da perseguição do Império Romano. Então são para esses crentes, para esses conhecedores do Evangelho, que o apóstolo Pedro escreve esta primeira carta. E o conteúdo desta carta sugere para nós um público misto, composto de judeus e gentios. Nós sabemos que muitos judeus se converteram ao Evangelho, se converteram ao cristianismo. E muitos gentios deixaram o paganismo de lado e também se converteram a Cristo. Então é para esse público formado por judeus e gentios que Pedro escreve essa sua primeira carta. Então nós vemos aqui várias expressões relacionadas ao público judeu e algumas expressões também relacionadas ao público gentílico. E Pedro faz várias citações do Antigo Testamento aqui nesta primeira carta. Isto nos dá a entender que, de fato, o público judeu está presente aqui entre os habitantes, os moradores dessas províncias romanas da Ásia Menor. E o interessante é que Pedro, ao escrever essa carta, ele tem como propósito trazer ao coração daqueles crentes uma esperança, um renovo. Essa carta ela tem esse intuito de despertar o coração dos crentes para algo maior. E Pedro ele vai tratar alguns assuntos aqui muito importantes nessa carta, trazendo ao coração dos discípulos de Jesus, dos eleitos ali daquela região, uma compreensão mais profunda acerca do Evangelho. A morte de Paulo em 63, depois de Cristo, proporcionou a motivação para que Pedro escrevesse essa carta. Vale lembrar que essa carta foi escrita depois das cartas do apóstolo Paulo do Novo Testamento, que é a maioria das cartas. Nós sabemos que Paulo é o maior escritor do Novo Testamento. E Pedro escreve essa carta depois da morte de Paulo. E a iminente perseguição de Nero também proporcionou o conteúdo geral dessa carta. A perseguição de Nero já havia sido anunciada. Essa perseguição já estava ali acontecendo naqueles dias, quando o apóstolo Pedro escreve essa carta. A gente sabe que quando nós enfrentamos lutas, dificuldades, a nossa fé é provada. E Pedro então escreve essa carta para encorajar, para trazer firmeza para aqueles crentes que já haviam presenciado a morte do apóstolo Paulo e que foi uma morte devida a uma perseguição religiosa. Nero estava prestes a intensificar a perseguição contra os crentes, e é nesse contexto que Pedro se levanta e escreve essa primeira carta. E no versículo 12 do capítulo 5 dessa primeira carta, Pedro diz: "Vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firmes." Pedro ele foca aqui na graça de Deus, a importância de nós reconhecermos a graça de Deus na nossa vida. E Pedro diz, estejam firmes nessa graça. E de fato nós precisamos estar firmes na graça de Deus. Essa graça que dá sentido à nossa existência, à nossa vida, à nossa caminhada. Essa carta é um poderoso exemplo de como associar a teologia com a prática. Nós vamos perceber aqui, estudando essa carta, que nós podemos fazer várias associações com a teologia e com a prática. A nossa teologia deve ser uma teologia prática,
uma teologia que gera vida, uma teologia que gera atitudes, bons comportamentos. Porque não adianta você conhecer das Escrituras, ser um bom teólogo, conhecer de capa a capa a palavra de Deus, mas não ser praticante dela. Então Pedro aqui ele vai focar a respeito disso. Ele vai falar sobre como nós devemos colocar em prática o Evangelho de Cristo. Como que nós devemos aplicar a teologia no nosso dia a dia, naquilo que nós fazemos, nos nossos relacionamentos, em tudo aquilo que está à nossa volta. E é essencial para o aconselhamento essa carta, pois traz lições preciosas de como lidar com as adversidades da vida. Nós enfrentamos lutas, nós enfrentamos dores, dificuldades, e muitas vezes nós não sabemos lidar com o sofrimento, não sabemos lidar com as tribulações da vida. E essa carta vai nos ensinar a como lidar com as adversidades, o que fazer em meio às lutas. Eu quero desafiar você a ler essa carta. Leia 1, 2, 3, 4 vezes. Acompanhe diariamente essa carta, os nossos estudos, para que você possa crescer espiritualmente na fé, para que você consiga atravessar o vale da sombra da morte, que muitas vezes é provocado pelas lutas que nós enfrentamos. Essa carta serve como manual da vida cristã na sociedade, como um cristão deve se portar, como ele deve viver na sociedade, no meio em que ele está inserido, com lições importantes sobre o relacionamento do cristão com as mais diversas esferas da vida. Então Pedro aqui ele vai falar sobre vários relacionamentos que o cristão, o crente, ele tem a oportunidade de desenvolver. E relacionamentos em várias esferas da vida. E nós vamos ver aqui lições práticas para a nossa vida, para a nossa maturidade espiritual e crescimento junto a Deus. Essa carta foi escrita também para um público de classe baixa. Nós podemos ver aqui nas expressões usadas por Pedro, ele se referindo aos seus leitores, aos seus destinatários como servos, pessoas que trabalhavam para senhores. E fica claro aqui para nós algumas expressões usadas pelo apóstolo Pedro, demonstrando para nós que essa carta ela alcançou um público de baixa renda. Há muitos detalhes e curiosidades sobre essa carta. Pedro se refere ao sofrimento aqui nessa primeira carta 15 vezes. Então esse é um tema muito importante, o sofrimento que nós enfrentamos, as tribulações, as lutas, Pedro vai tratar aqui nesta carta. As pessoas para as quais Pedro escreve estão sofrendo múltiplas provações, conforme o versículo 6 do capítulo 1. Eles estão submetidos a uma prova de fogo, conforme o versículo 7, também do capítulo 1. Eles padecem por causa de uma campanha de difamação contra eles. E Pedro então vai escrever para trazer cura, trazer paz ao coração daquelas pessoas que estavam sendo difamadas. A perseguição aos cristãos está crescendo quando essa carta foi escrita. Eles não devem ficar surpresos com o sofrimento. Pedro vai tratar a respeito disso. Mas, ao contrário, eles devem estar preparados a sofrer por causa da justiça. Então, nós vemos aqui uma carta de esperança. Muitas vezes, diante das lutas, o que nos falta é esperança. Diante do sofrimento, as ameaças da vida, o que nós mais precisamos é de esperança. E essa carta tem a esperança para o nosso coração. Então, meu desejo é que ao longo dessa série de estudos, a esperança de Deus se torne uma realidade na sua vida. Que a esperança de Deus seja uma marca no seu dia a dia. Que a sua mente esteja renovada por essa esperança. Que o seu coração esteja cheio, repleto dessa esperança viva. A esperança de Jesus, o nosso Salvador. Se você tem enfrentado lutas, eu quero te encorajar a meditar nessa carta. A ler essa carta várias e várias vezes. E eu tenho certeza que essas palavras vão consolar o seu coração, vão reanimar você nesse tempo difícil.
Então eu te convido para estar conosco toda quarta-feira, estudando esta primeira carta e descobrindo o que Deus quer fazer conosco em meio ao sofrimento. Qual deve ser a nossa postura e reação em meio às lutas. É isso que nós vamos descobrir nessa série de mensagens chamada Esperança Viva. Nós vamos ficando por aqui. Na semana que vem, se Deus permitir, nós voltaremos com o nosso estudo bíblico, com a série Esperança Viva. Mas antes de nós encerrarmos, nós vamos orar, agradecendo a Deus por esta oportunidade. Querido Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos porque o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado pelas lutas que nos faz crescer, que molda a nossa vida, as lutas que geram no nosso coração paz, esperança. E nós queremos, ó Deus, descobrir a cada dia qual é a vontade do Senhor para nós. Que essa carta do apóstolo Pedro, a primeira e a segunda, sejam bênção do Senhor na nossa vida, produzindo no nosso coração firmeza e fé. É que nós oramos, ó Pai, agradecidos por tudo e pedimos a Tua bênção sobre cada pessoa que nos acompanhou nesta hora, no nosso estudo bíblico e que esteve conectado conosco nesta hora tão importante, que é a hora de estudarmos juntos a Tua Palavra. É que nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Deus abençoe sua vida, tenham todos um bom restante de semana e, se Deus permitir, na próxima semana nós estaremos de volta com o nosso estudo bíblico, A Esperança Viva. Tenham todos uma excelente noite e até logo.